suscitar perguntas. Em relação a esta sessão, muito focada na questão da conectividade, eu tenho que dizer que eu acho que se está a supervalorizar a questão da conectividade. A conectividade é importante, não é decisiva para que o país ande para a frente. Nós temos na Europa países que são altamente desenvolvidos, estou-me a lembrar a Suíça não tem uma autoestrada em a ligar a cada cidade. Temos a Finlândia, que é uma autêntica ilha na Europa e é um país desenvolvidíssimo. Portanto, temos que situar as coisas onde elas estão. A questão da ferrovia, ligações ferroviárias da Europa, com certeza, mas aqui, uma vez mais, é preciso ter os pés assentos no chão. A ferrovia é pouco rentável em termos de investimento. Quer dizer, investe-se muito e o retorno é relativamente reduzido. E vemos como as nossas mercadorias são pouco transportadas pela ferrovia. Portanto, todo o euro investido em ferrovia tem que ser bem pensado. E por isso, eu diria que há aí umas grandes confusões acerca de devemos ter nas nossas ligações à Espanha, terceiro carril, linhas novas. Eu devo dizer, desde já, que uma colocação ou substituição dos 2 carris por 3 carris para fazer a ligação europeia custa 1,5 milhão de euros por quilómetro. E fazer uma linha nova, que depende das condições orográficas do terreno, pode custar entre 10 e 15 milhões de euros por quilómetro. Portanto, estão a ver a diferença que está aqui e, portanto, se calhar temos que pensar mais baixinho e pensar que em muitos corredores, linhas, portanto, com terceiro carril são a solução certa, nomeadamente o corredor da Beira Alta. Só para terminar, em relação a esta questão do novo aeroporto, eu tenho que dizer que eu, com todo o respeito, acho que a ideia do novo aeroporto para Lisboa é um grandíssimo disparate. Eu, em tempos, fui defensor dessa ideia, porque todos nós vivemos, todos influenciados por uma ideia. No princípio dos anos 70, no final dos anos 60, haver um grande aeroporto em Lisboa, porque vivíamos no tempo imperial. Nós tínhamos um império colonial, era preciso rentabilizá-lo e, portanto, o aeroporto era necessário. Só que aquilo terminou logo a seguir, em 74. E o aeroporto não avançou, mas mais tarde houve alguém que ressuscitou essa ideia e começámos a falar de novo aeroporto. Então passámos os anos 2000 a falar de novo aeroporto. O novo aeroporto não foi feito e vivemos todos felizes. O aeroporto custa muito dinheiro. Temos um aeroporto excelente que não está ainda devidamente aproveitado. Não há um taxiway na pista principal que vá até ao fundo da pista, o que é uma coisa incrível. Se o taxiway fosse prolongado até à ponta, o número de movimentos podia aumentar 20% ou 30%. Portanto, acho um disparate a ideia do novo aeroporto. Espero que isso não fique, digamos, nas propostas, porque Lisboa não precisa de novo aeroporto nenhum. O aeroporto que está é perfeito, complementado com um aeroporto aqui perto e o país pode andar para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Eu tinha aqui um comentário e vou ser muito sintético, a senhora, relativamente à questão que pôs da ligação ao desenvolvimento tecnológico, e vou ser muito sintético. Nós, da minha experiência empresarial e profissional, o primeiro e no grupo do técnico que eu tenho a honra de coordenar há 20 anos, e espero que por muito pouco tempo mais, porque chegou a altura de passar a pasta, nós temos tido relações a nível de tese de mestrado de trabalhos com empresas com PMEs. Há uma questão fundamental que uma empresa tem que ter. Para poder fazer o diálogo com os institutos politécnicos, e no caso tem o de Castelo Branco, como tem o BI ali ao lado, tem que ter aquilo que se chama pomposamente, em linguagem anglo-saxónica, o CTO, o Chief Technological Officer, que traduzido num português corrente com a PME, é alguém que na estrutura da empresa tem que pensar estrategicamente a tecnologia. Essa pessoa tem que saber o que é a tecnologia que usa neste momento. Aliás, o colega da Embraer há bocadinho disse de uma forma muito ótima, mas isso é aplicável numa PME. Eu posso lhe citar depois, a seguir no intervalo, várias empresas PMEs que na minha área de processos químicos e biológicos nós temos relacionados em Portugal, e que não são startups provindas das universidades. Essa pessoa pode acumular com outras funções. E acumulando com outras funções tem que ser a pessoa na empresa que tem que saber o que é preciso, quais são os pontos fortes e fracos e onde é que vai buscar os complementos. E essa pessoa tem que estar em articulação com o Conselho de Administração ou a gerência da empresa.
Se a tiver, e essa pessoa tem que perceber como subcontrata, como o Grupo Pestana que subcontrata os seus grandes empreiteiros para fazer obras. Eu conheço algumas que foram feitas notáveis e conheço o suficiente gestão de obras de construção civil para saber que foram muito bem feitas, como o caso de uma que eu acompanhei por outras razões, que é o Palácio, o Pestana Palace aqui em Lisboa, com condicionantes do Arco da Velha, até em termos de gestão de património. Mas essa pessoa faz essa gestão e a partir daí faz-se o clique. Porque repara, uma das questões que, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros e a própria E3ES está a exigir aos cursos é que tem que haver projetos que sejam feitos no meio empresarial. Isso obriga as empresas, ou as universidades e os politécnicos a colocarem pessoas nas empresas. Depois a empresa tem que dizer o que é que quer, qual é o tema e o que é que eles vão fazer que seja útil. E, portanto, era o conselho que lhe dava. Crie na sua estrutura um responsável de desenvolvimento tecnológico. Pode ser uma pessoa que saiba muito pouco, que não seja doutorado. Tem que ter ideias claras sobre o que é que a empresa precisa ter em termos estratégicos. Gerir estrategicamente a tecnologia. Vou pedir só um comentário rápido, já estamos mesmo. Eu não queria responder muito em concreto, mas de qualquer maneira deixava só aqui uma questão global. Eu gostei muito dos temas que foram aqui debatidos. Acho que a sociedade civil deve continuar a debatê-los desta forma. Fazia apenas uma sugestão. Achei que eram muitos temas. A conectividade tem demasiados temas para serem tratados em 2 horas. Penso que ficámos todos com alguma ansiedade relativamente a muitos que gostaríamos de ver aprofundados e não vimos. Sobretudo também que, de certeza que esta plateia gostaria também de deixar aqui algumas opiniões que não conseguiu dar. A sugestão que eu deixo para o futuro e para a Engenheira Esmeralda Dourado, que organiza isto e que eu adorei, é que realmente possa trabalhar estes temas de uma forma mais sintética, menos temas em cada sessão. Isto é, eu gostaria de deixar aqui muitas questões, muitas perguntas, mas não consigo, não é? Porque não tenho esse tempo, nem essa possibilidade, e porque também há outras pessoas que certamente têm essa necessidade de exprimir e de deixar aqui a sua opinião. Ainda respondendo a esta questão dos doutorados, não é só para doutor, eu estava a falar, não é só doutorados. Mas eu gostaria então de precisar, porque se calhar não entendeu aquilo que eu quis transmitir, e certamente a plateia também não. Eu na Dialmar, neste momento, tenho 20 estagiários, e desses 20 estagiários, todos eles são licenciados. Tê-los lá tem sido uma obra absolutamente esforçadíssima por parte de quem está lá dentro, na área de recursos humanos e pela área da gestão. E por mim própria. Eu tenho a meu cargo 10 pessoas. 10 estagiários. 10 estagiários. Esses estagiários, eu trabalho com estagiários sempre em unidades de 2 pessoas. E eu vou-lhe explicar porquê. Na minha empresa estão proibidas de entrar pessoas individualmente como estagiários. Porquê? Não se integram, não se enquadram, não retiram proveito próprio e a própria empresa tem muitas dificuldades em, quando algum derrapa, que isso é natural, porque todos nós sabemos, eu também sou licenciada, todos nós sabemos que a universidade dá-nos uma ferramenta para trabalhar, mas não nos dá o know-how do trabalho. É lá, na empresa, no mundo real, que nós o vamos buscar e a todos nós aconteceu isso, certamente, pelo menos a mim aconteceu. Fui eu que fui em busca dessa necessidade, tive essa necessidade e foram os locais onde eu trabalhei, essas pessoas que me deram esse know-how também. Agora, nas empresas PMEs, e eu estou a falar da Dialmar, que é uma empresa com alguma dimensão, que tem um nível, digamos, um organigrama onde tem diretores em cada área. Eu conheço as PMEs, a maior parte das PMEs que eu conheço são aquelas pessoas que o Sr. Engenheiro citou há pouco, em que não têm lá dentro, eles próprios são a estratégia da empresa, o próprio empresário é ele que define a estratégia da empresa, tem um financeiro, tem um contabilista e depois tem 1 ou 2 diretores na área fabril. O resto não é desértico. Portanto, não é fácil um doutorado, quando eu estou a falar, eu falei em doutorado especificamente, porque as pessoas licenciadas, hoje em dia, com as necessidades, eu considero que em Portugal a necessidade objetiva que foi criada pela sociedade económica a que chegámos, fez com que as pessoas quisessem trabalhar, primeiro. Antigamente, eu lembro-me que as pessoas não queriam trabalhar. Hoje, muitas já querem trabalhar, quando vêm da sua licenciatura, já pensam em trabalhar e não em ter um emprego, porque sabem que ele não é algo como no Estado, como pensavam no Estado, que é para a vida. Portanto, sabem que têm que o conquistar, sabem que têm que prestar provas e sabem que estão a ser avaliados. E, portanto, hoje em dia, como existe, eu até costumo dizer que Portugal deve ter sempre 7,5% de desempregados,
que é a única forma dos portugueses quererem trabalhar. Quando têm níveis de desemprego abaixo dos 7,5, meu caro amigo, ninguém quer trabalhar. As pessoas saltitam e querem empregos. Portanto, isto é a minha convicção. Há muitos anos que eu penso isto e continuo a pensar. Segundo, também penso que as escolas não preparam as pessoas, também não me prepararam a mim para a vida real. A escola hoje tem que ser repensada e aquilo que os programas que as escolas têm que ser repensados muito em concreto para a vida real, para a economia real. As pessoas, hoje nós temos, eu estaria aqui hoje, toda a tarde, a citar-vos exemplos, não posso, mas gostava de vir aqui citá-los e ajudar a criar uma solução que é simples, que eu considero, eu disse há bocadinho que Portugal precisa de soluções simples para chegar e para vencer grandes desafios. Não precisa de coisas muito complicadas, porque está tudo estudado, está tudo pensado, é preciso agir. E as pessoas não agem. Esse é que é o grande drama em Portugal. Não se concretiza. Os doutorados, quando chegam às indústrias, e eu estou a falar de mim próprio, eu conheço, eu tenho pessoas na família doutoradas e com quem colaboro imenso e que colaboram imenso connosco, até de uma forma gratuita, mas o que acontece é que a maior parte dos doutorados, quando chegam às indústrias, vão com uma expectativa muito alta. Não deixem, como eu lhe disse há pouco, à economia real. E há aqui um desfazamento muito grande entre a expectativa, quer até da realização profissional deles e daquilo que a empresa lhes pode dar, com exceção de grandes empresas, que, como eu lhe disse, que têm níveis laboratoriais elevados, onde as pessoas podem fazer pesquisas, investigação, etc. E mesmo ao nível tecnológico das novas tecnologias informáticas também, não estou a falar a esse nível. Estou a falar ao nível da economia real das PMEs, que são 90% deste país. E aí não é fácil integrar um doutorado nessa perspectiva. Enfim, os licenciados, sim senhora, e portanto eu deixava aqui esta questão para reflexão, porque é importante que as escolas e as universidades passem esta informação para os próprios doutorados. Agora, eu sou uma franca e grande defensora de que os doutorados devem estar nas empresas e sou uma grande defensora do sistema dual alemão. E não concordo com o sistema em Portugal, o sistema de ensino e de formação em Portugal. Concordo, sim, com o sistema dual alemão que estudei, aprofundei e vivi de perto. Esse, sim, é um sistema que dá resultados. Estão-me aqui a dizer que ainda temos tempo para mais uma pergunta, mas só mesmo uma pergunta. Se alguém tiver alguma questão, por favor. Aquele seu quadro do número de doutorados. Ali no meio devia haver uma linha Bolonha. Porque o número de doutorados antes de Bolonha e depois de Bolonha sofre de um vício contabilístico, no meu entender, muitíssimo importante. Eu posso dizer que, sob o ponto de vista de doutorados, não houve qualquer alteração com Bolonha. Houve alteração em algumas estatísticas por causa de ter sido utilizado o termo licenciados, que antigamente eram bacharéis. De doutorados não houve mudança nenhuma. Mudança em termos legislativos do que se reconhece como o grau de doutor. Portanto, não é daí que vem. O aumento é mesmo, de facto, aquilo que as universidades portuguesas atribuíram como graus de doutor ou formalmente reconheceram como graus de doutor em Portugal de graus atribuídos no estrangeiro. Portanto, não houve nenhuma mudança. É assim desde o professor Veiga Simão em 1970. Okay, portanto, de facto, houve um aumento de 17.500 doutorados no país, que hoje exercem atividade remunerada no país. E isso é um desafio enorme que, de facto, não está a ser aproveitado. É evidente que eu não posso estar mais de acordo que é muito difícil inserir doutorados. Já agora, se me dizem que tenho mais um minuto, eu vou só dizer uma coisa que é importante, mesmo nas grandes empresas, e felizmente vejo aqui duas pessoas que conhecem a primeira empresa que eu trabalhei em Portugal, depois de vir da Inglaterra, o engenheiro João Bartolo e o engenheiro Carlos Beaumont, que já não vi há muito tempo e aproveito para saudar. Eu devo dizer que a primeira vez que o engenheiro Carlos Maninho, na altura o engenheiro Bartolo já não estava na empresa, que o engenheiro Carlos Maninho, de saudosa memória, vice-presidente da Companhia Nacional Petroquímica, que eu falei com ele sobre este assunto e lhe disse, olha, que talvez um dia aqui na Companhia Nacional Petroquímica se pudesse fazer um centro de investigação e desenvolvimento. O engenheiro Carlos Maninho, que era da escola da CUF, já agora vou-lhe dizer isso porque é importante transmitirmos, porque são informações que não são fáceis de transmitir, que era da escola da CUF, olhou para mim com os seus olhos bugalhados, ele tinha uns olhos muito grandes, azuis, e diz-me assim,
sabe que isso de investigação é uma coisa terrível nas empresas. Nós não podemos, temos que fugir dos investigadores como o diabo da cruz. Eu tive essa experiência na CUF. O Dr. Jorge de Melo tanto insistiu que houve um centro de investigação na CUF, que funcionou ali em Sacavém, ao lado do Centro de Investigação Agrária, salvo erro. E fizeram os homens do processo nessa altura. E aquilo, obviamente, nunca funcionou. E, portanto, aqui na Companhia Nacional Petroquímica nunca avança. Ele, de qualquer maneira, passado 3 anos, como foi ele que me convidou para fazer o Centro de Investigação e Desenvolvimento, depois de muitas conversas que tive com ele. E eu voltei para ele e ele diz-me aquilo que tinha dito anteriormente. Numa empresa grande, eu repeti-lhe aquilo que ele tinha dito na altura. Numa empresa grande, e na altura era a CUF, e ele tinha a escola da CUF, temos investigadores para 2 razões. São os jovens que acabaram de chegar, que são brilhantes, e que nós queremos enquadrá-los para eles perceberem como é que funciona a empresa e não podemos deixá-los na selva, porque eles são triturados até porque são indivíduos considerados brilhantes e os outros trituram-nos. E temos os outros indivíduos que, ao fim de 25 anos, são muito brilhantes, fizeram trabalhos razoáveis, mas há ali um clique qualquer que não os insere dentro das empresas. Mas nós queremos tê-los lá dentro para depois mostrar aos outros que também fazemos investigação e desenvolvimento. E eu disse, não, nós queremos, o meu papel é fazer o desenvolvimento tecnológico para fazer com que as empresas cresçam. E passado 3 anos ele convidou-me para fazer o Centro de Investigação e Desenvolvimento. Portanto, isto é uma luta permanente. Mesmo nas grandes empresas é uma luta permanente. Sobretudo em Portugal. Porque fazer crer às pessoas que se cria o desenvolvimento tecnológico para ganhar dinheiro é complicado. Por isso é que eu citei aquela questão. É preciso que numa empresa, e eu ao longo da vida dos últimos anos, sobretudo, tenho lidado com grandes, pequenas e médias empresas, e já estive em grupos estatais, em grupos familiares, em grandes grupos familiares, e sou, por razões familiares, também empresário. Tem que haver alguém que pode ser o gerente, que tenha a consciência tecnológica da empresa. Esse é o desafio que eu lanço. E é o desafio que está posto em Portugal. E muitos dos operários empresários portugueses têm essa dificuldade. Isso aí, eu diria, que tem essa dificuldade. Mas é uma dificuldade que pode ser ultrapassada. De qualquer maneira, julgo que respondi à sua pergunta. A estatística é a mesma. Bom, falámos, como foi aqui referido, este é um tema muito, muito amplo. Tocámos em vários tipos de conectividade. Conectividade vai desde a componente física até à componente de investigação, da relação com a académica, até às parcerias numa lógica de internacionalização, de apoios, como vimos em setor de bens transacionáveis e setor de bens não transacionáveis. Poderíamos estar aqui muito tempo a falar de outras questões, infelizmente não temos mais tempo. Queria agradecer a participação de todos os presentes, participantes. Queria-vos também deixar aqui um convite, temos o almoço agora lá fora, portanto aí vamos acabar por aqui, temos o almoço lá fora para depois retomarmos, como combinado, a seguir ao almoço da parte da tarde. Está bem? Muito obrigado.